Olá, pessoal. Eu sou a professora Maiara. Essa é a disciplina BOT 7026, Diversidade e Evolução dos Organismos Fotossintetizantes. Essa é a primeira aula da disciplina. É uma disciplina que eu compartilho com o professor Pedro Fiaschi, que também é do Departamento de Botânica da UFSC. E a aula de hoje é a Introdução à Sistemática Vegetal. Então, essa disciplina, em grande parte, engloba a ciência da sistemática vegetal, que, segundo Judd, que é um dos livros-textos dessa disciplina, trata do estudo da biodiversidade e sua história evolutiva. E, segundo essa definição, a sistemática implica, então, a descoberta, descrição e interpretação da diversidade biológica. E, no segundo momento, na síntese de toda essa informação em uma classificação preditiva, ou seja, uma classificação que tem o poder de previsão. Segundo outro autor, que também gosto muito, Stussen, a sistemática pode ser entendida como 3 atividades principais. Uma delas seria a taxonomia, que também é considerada uma ciência per se. Então, dentro da taxonomia, teria algumas atividades próprias dessa área. E também dentro da sistemática estaria o estudo dos padrões e processos evolutivos baseado em filogenia. E, por fim, segundo Simpson, nesse livro de 2010, que é o principal livro dessa disciplina, no qual eu baseio a grande parte das aulas, a sistemática vegetal poderia ser entendida como a união de 2 outras ciências, que seria a taxonomia e os estudos filogenéticos, a filogenia. E dentro da taxonomia, a gente teria 4 principais atividades: identificação, nomenclatura, descrição e classificação. E a filogenia seria, então, o estudo da história evolutiva, tanto padrões quanto processos. Então, seguindo essa abordagem do Simpson, que também coincide em grande parte com o entendimento do Stussen e do Judd também, essas atividades que estão dentro da sistemática vegetal, começando pela taxonomia, então se enquadram, a primeira delas seria a identificação. A identificação, ela nada mais é do que a associação de uma entidade desconhecida a uma entidade conhecida. Ou, claro, no reconhecimento de que uma entidade desconhecida não tem nenhuma entidade conhecida correspondente. Isso nos casos, então, por exemplo, uma espécie é completamente nova para a ciência. Então, nesse caso, a gente identifica aquela planta, ou não por um nome de uma outra entidade, não reconhece que ela é igual a nenhuma outra, mas reconhece que ela é uma novidade, que ela não tem um equivalente na ciência. Então, essa é a atividade de identificação dentro da taxonomia. Existem diferentes maneiras que essas identificações podem ser feitas, entre as principais, então, estão a utilização de chaves taxonômicas de identificação. Então, existem diferentes tipos de chaves de identificação. Com certeza vocês já tiveram contato com algumas em outras disciplinas. Essa, por exemplo, que a gente consegue ver no slide, é uma chave de identificação dicotômica, porque eu sempre vou ter 2 passos equivalentes, que são necessariamente alternativos, que dão origem ou à identificação da planta ou a uma nova opção de características que também são 2 estados alternativos. Então, isso é uma chave de identificação dicotômica. Mas existem outros tipos de chave de identificação. Esse é o principal tipo. Outra maneira de fazer uma identificação de uma planta é comparando a planta em mãos com descrições morfológicas que já existem. Então, por exemplo, se eu tenho uma cactácea na minha mão que eu quero identificar, eu posso comparar essa cactácea com várias descrições diferentes, de diferentes cactáceas, e tentar chegar a alguma conclusão. Então, por exemplo, essa é uma descrição morfológica de um cereus, uma espécie de cactácea.
Uma outra alternativa de identificação é comparar a planta que você tem com esse catas herbário. Então, vocês provavelmente já conhecem e sabem o que é um herbário, né? Uma coleção de plantas secas na forma desse catas. Né? São as plantas secas coladas numa cartolina branca com a devida identificação. Então, uma atividade muito comum na taxonomia é a identificação de plantas por meio de comparação com as plantas que estão no herbário. Outras opções são a comparação da planta com imagens, desenhos ou fotografias. Então, hoje em dia, existem várias essicatas que estão disponibilizadas na internet. Então, às vezes, você não tem acesso ao herbário naquele dia ou naquele local onde você está. Você pode comparar, então, com fotos de essicatas que estão na internet. Uma outra opção, não tão utilizada, porque justamente os guias de campo não são muito comuns aqui no Brasil, mas ainda assim é uma opção. Você pode identificar sua planta utilizando um guia. Geralmente esses guias apresentam fotografias e descrições sucintas, e geralmente se restringem a um local, uma pequena área, então o guia vai ter uma certa limitação. Mas também é bastante útil, principalmente pelas fotografias das plantas frescas, né? As plantas em campo. E uma última opção de identificação também é simplesmente consultar alguém que saiba, que você acha que conhece, que pode conhecer aquela planta. A gente diz uma consulta aos especialistas. É claro que vai ser especialista, pode ser um especialista que conhece a flora de maneira mais geral, ou pode ser um taxonomista daquele grupo. Às vezes são pessoas que têm conhecimento limitado a uma pequena região, mas conhecem várias plantas, ou às vezes tem pessoas que conhecem um grupo, né, uma família de plantas de uma maneira mais geral. Tem diferentes tipos de especialistas que também podem ser consultados. Tipicamente, num trabalho de taxonomia de qualidade, as pessoas vão utilizar diferentes abordagens para fazer essa identificação. Então, você pode perguntar a opinião de um especialista ou de algum colega que você tenha que conhece um pouco mais da flora. Você pode comparar por imagens, pode ir no herbário dar uma olhadinha e comparar com os trabalhos de taxonomia, que são aqueles que têm as chaves de identificação e as descrições. Idealmente, a gente deveria tentar todas essas abordagens. A segunda atividade que eu falei para vocês que a taxonomia faz é nomenclatura. Nomenclatura nada mais é do que a atribuição de um nome a essa entidade utilizando um sistema formal de nomenclatura. Isso pode parecer trivial, mas está bem longe de ser trivial. A nomenclatura botânica, a nomenclatura das plantas, ela está completamente atrelada a um código internacional, especificamente ao Código Internacional de Nomenclatura de Algas, Fungos e Plantas, que é um catatauzinho com normas, recomendações, princípios que devem ser seguidos dentro da taxonomia. E é um código que ele é de responsabilidade do IAPT, International Association for Plant Taxonomy, que é uma sociedade internacional de taxonomistas, que revêem o código e atualizam o código a cada 6 anos. Então, a cada 6 anos acontece o Congresso Internacional de Botânica, em algum lugar do mundo, onde existe uma sessão específica só para discutir aspectos do código. Então, o código, alguns tópicos polêmicos são revistos, algumas alterações ou exceções pontuais também são julgadas, existem eleições, né, para optar por aceitar exceções ou não e tal. E então, sempre no ano seguinte ao código, o ano seguinte ao Congresso Internacional, sai um novo código internacional com todas as normas atualizadas e toda a listagem das exceções que vão ser aceitas. A terceira atividade da taxonomia é a descrição das plantas. Essa descrição é justamente o detalhamento da morfologia da planta. E esse detalhamento, geralmente na botânica, inclui características de forma, tamanho, cor e pilosidade,
assim, falando de maneira geral, né? De diferentes órgãos da planta. Então, por exemplo, aqui eu trouxe para vocês uma descrição de uma peroba, um aspidosperma. Então, tipicamente, uma descrição botânica vai falar sobre o hábito da planta. Hábito é a mesma coisa que forma de vida. A gente vai ter uma aula para falar sobre isso. Então, hábitos são se é uma árvore, se é uma erva, se é uma trepadeira. E, além disso, então, vai ter características de forma, tamanho, cor e velocidade do caule, das folhas, da inflorescência, das flores e dos frutos, às vezes também das sementes. Produzindo um texto, né? Um texto geralmente padronizado com medidas e características. E, por fim, a última atividade típica da taxonomia é a produção de classificações. A classificação nada mais é que a sistematização dos táxons em grupos hierárquicos. Então, vocês provavelmente já tiveram algum contato com as categorias taxonômicas dos organismos vivos, né? Muitas pessoas veem isso ainda no colégio. Então, espécie é uma categoria taxonômica que está subordinada a gênero, que por sua vez está subordinada à categoria taxonômica de família, que está subordinada à ordem, classe, divisão e reino. Essas categorias taxonômicas, elas são padronizadas em toda a biologia. E todos os organismos que têm um nome, né, que são conhecidos pela ciência, todos os organismos vão ter um nome específico associado àquela categoria. Então, por exemplo, o girassol comum, ele é da espécie Elianthus anus, que pertence ao gênero Elianthus. O gênero Elianthus pertence à família Asteraceae, da ordem Asteralis, da classe Ixetopsida. E, além disso, né, o girassol também vai pertencer a uma divisão e também vai pertencer a um reino. Na botânica, geralmente, a gente fala mais, as categorias taxonômicas mais usuais são espécie, gênero e família. E aqui na disciplina também, as pessoas que estão lidando mais com questões filogenéticas ou de classificações mais amplas, ou da flora mundial, também a categoria de ordem é bastante importante. As categorias de classe, divisão e reino são relativamente pouco utilizadas ainda, e por isso elas ainda têm nomes associados que variam de autor para autor. Então, aqui eu trouxe para vocês a classificação aceita por Chase Review e Lewis e McCall, que é a aceitação da divisão carópita e do reino Plorobionta. Mas esses nomes podem ser diferentes conforme o autor e não vem muito ao caso na nossa disciplina. Bom, aqui na nossa disciplina, como a gente vai estudar as plantas vasculares, são samambaias, licófitas, gimnospermas e angiospermas, a gente vai utilizar as classificações mais aceitas dentro de cada um desses grupos. Então, para samambaias e licófitas, que são em inglês são conhecidas como ferns, a variedade de ferns são as samambaias. Para samambaias, a gente vai utilizar as classificações de Smith e de Christenhusz, que são as duas classificações mais utilizadas para samambaias. A classificação mais recente de gimnospermas também é de Christenhusz, que a gente vai utilizar, e para angiospermas, que é o maior grupo, a gente vai utilizar as classificações do APG, principalmente o APG4, que é a classificação mais recente de angiospermas e é mais amplamente aceita. E, para finalizar, a quinta atividade da sistemática lida, então, com os aspectos filogenéticos das plantas. Então, ela está interessada em desvendar a história evolutiva dos grupos, tanto no que diz respeito aos padrões de relacionamento entre os organismos, quanto os processos que levaram esses organismos a serem do jeito que eles são, estarem onde eles estão, se comportando daquele jeito. Então, tudo isso é o aspecto filogenético da sistemática que gera
as classificações. Então, as classificações que são aceitas pela taxonomia, hoje em dia, são todas baseadas em resultados filogenéticos, em hipóteses filogenéticas. No caso da botânica, principalmente de dados moleculares. Então, esses aspectos filogenéticos vão gerar a classificação filogenética. Então, aqui na nossa disciplina, a gente vai falar bastante sobre classificação das plantas, e sempre num aspecto filogenético, segundo os paradigmas modernos da sistemática filogenética. E então, por isso, vocês precisam estar familiarizados com alguns termos, que talvez eu possa utilizar durante as aulas, principalmente os termos ancestral e derivado, primitivo e evoluído, plesiomórfico, apomórfico, simplesiomorfia, sinapomorfia. Muito importante é estar bem seguro sobre o que é monofilético, parafilético, polifilético, e o que são homoplasias, que podem ser paralelismo, convergência e reversão. Então, vocês podem encontrar no Moodle alguns textos que podem ajudar vocês a entender esses termos. Vocês também podem consultar materiais de disciplinas passadas, né, que vocês já viram, já estudaram esses termos. Ou se alguém tiver alguma dúvida muito específica, ou à medida que a gente for avançando na disciplina, sempre pode me escrever, né, me perguntar especificamente, a gente pode se encontrar para falar sobre algum termo, esclarecer algumas coisas, ou também podem perguntar para os monitores, né. Então, essa é a introdução à sistemática vegetal, primeira aula da disciplina. Vejo vocês para a próxima aula, vai ser sobre introdução às plantas vasculares.